Okay, let me just tell you something. I've been around for a long time, and honor is the key to receiving from God. I've honored my boss and have experienced reward at my workplace. I honor, therefore I am honored. Vocês são incríveis! Sim, Jesus, nós te amamos muito e te agradecemos pelo que nos tem dado. Sabem, vocês que estão assistindo, o pessoal aqui está empolgado com o que Deus nos tem dado, certo? E temos um monte de pessoas empolgadas com a palavra de Deus aqui, certo? Vamos lá! Bem, deixa eu dizer, bem-vindos à sessão número 10. Eu nem acredito que estamos na sessão 10. E nessa sessão, finalmente vamos falar daqueles que são confiados a nós. Então, os que nos são confiados, parte 1, prontos? Vamos lá, sente e vamos direto para a palavra. Então, eu quero que você abra sua Bíblia em Salmos 127. Eu quero começar, quer saber? Vamos economizar tempo. Põe um marcador em Provérbios 13. Então abra, vamos começar em Salmos 127. Mas antes disso, eu vou fazer aqui uma pequena revisão. Mateus 10, você está abrindo aí nas passagens, eu vou ler para você Mateus 10, de 40 a 42. Jesus diz, aquele que honra vocês, honra a mim. Agora lembrem, eu estou mudando a palavra receber por honrar, porque parte do receber é honrar, certo? Certo? Aquele que honra a vocês, honra a mim, e quem me honra, honra a quem me enviou. Quem honra um profeta no caráter de profeta, recebe a recompensa de profeta. Ele está falando de uma pessoa em autoridade, já falamos bem disso. Aquele que honra o justo no caráter de justo receberá a recompensa do justo. É uma pessoa que está no nosso nível, falamos disso na última sessão. Agora veja o que ele vai dizer, e esta é uma das minhas partes favoritas de toda a mensagem. E todo aquele que honra dando a um destes pequeninos, repitam, pequeninos, até com um copo de água fria por ser meu discípulo, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá a sua recompensa. Agora vamos dar atenção àqueles que são confiados a nós. As pessoas que são colocadas sob nosso cuidado ou nossa autoridade. Na Bíblia, os pequeninos são identificados como pequenas crianças ou aqueles confiados à nossa autoridade delegada. Muitos pequeninos, ouçam isso, foram maltratados e até abusados por aqueles em autoridade. Isso aborrece o coração de Deus, pois Jesus nos adverte em termos bem precisos em Mateus capítulo 18. Ele diz, será terrível, repitam, terrível, para pessoas que fazem um dos meus pequeninos pecarem. Seria melhor a estas pessoas pular na parte mais funda do oceano com uma pedra ao redor do pescoço. Não sejam cruéis a nenhum destes pequeninos, repitam, pequeninos. Eu vos prometo que os seus anjos estão sempre com o meu Pai no céu. Esta passagem mostra que os anjos estão cuidando de nós. Este é um alerta muito sério. Quando Jesus diz que será terrível, é melhor você acreditar que será terrível. Por que ele está falando tão sério sobre isso? Eu te digo, porque é Deus que delega a autoridade. Toda a autoridade vem de Deus, já falamos muito seriamente disso nas sessões passadas. Ele é amor e nos libera sua autoridade para darmos amor e proteção. Repita, autoridade. É amar e proteger. Se ao invés disso ela é usada para abusar, tirar vantagem ou machucar um pequenino, ela se torna uma afronta direta a ele. E você diz, mas espera aí, John, é uma afronta direta ao pequenino, não a Deus. Não, 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 não. Jesus disse, Mateus 25:14, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, fizestes a mim. Então a forma como tratamos os pequeninos, os que estão sob nossa autoridade, filhos, esposa, nossos empregados, as pessoas da nossa igreja, certo? É assim que tratamos Jesus. Um bom lugar para dizer amém. Ou ai de mim, você escolhe. Eu vou tratar brevemente nesta sessão sobre uma dinâmica. Eu vou focar na dinâmica ministerial, mas também vale para os empregos seculares. Mas eu quero ler o que Pedro disse em 1 Pedro 5, de 1 a 3, na versão amplificada. Se você não tem esta versão, apenas acompanhe o que eu vou ler. Pedro diz, advirto e aconselho os presbíteros entre vocês, os pastores e líderes espirituais da igreja. Eu também, presbítero, pastoreai, cuidai, guardai e guiai o rebanho de Deus, sob vossa responsabilidade, não por constrangimento, mas espontaneamente,
não desonrosamente. Repitam, desonrosamente. Vejam o que é desonrosamente. Motivados pela vantagem e lucros que vêm do ofício. Uau! O motivo é algo grande. Mas com entusiasmo e alegria, não como dominadores, como arrogantes ou ditadores, ou como tiranos, sobre aqueles debaixo de vocês. Sejam exemplos, padrões, modelos do viver cristão para o rebanho, a congregação. Rapaz, eu amo isso. Todo pastor deve meditar sobre isso. Todo ministro deve meditar sobre isso. Todo líder deve meditar sobre isso. Ao viajar por centenas de igrejas, ao longo dos anos eu já fui exposto a muitas lideranças. Ok? Podemos usar vários termos para descrever as lideranças que eu encontrei ao longo, sabe, das centenas de igrejas que já visitei. Temos a liderança tradicional, a liderança progressiva, a liderança legalista, aqueles de equipe. Temos os ditadores, os empoderadores, os microadministradores e a lista continua e continua. No entanto, podemos reduzir essa extensa lista a 2 tipos de liderança, que são as seguintes: a liderança que aprimora a vida e a liderança que suga a vida. Ok, e o que faz a diferença? Tudo se encontra no coração do líder. Repitam, coração. O coração do líder. Visionários podem construir um ministério de 2 formas. Ok? O líder desonroso, certo? Que suga uma vida fazendo os pequeninos tropeçarem, vê as pessoas, ouçam com atenção, como veículo para cumprir sua visão. Ouviram o que eu disse? O líder desonroso vê as pessoas como o veículo para cumprir sua visão. Pegaram isso? O líder que honra, certo? O líder que aprimora a vida, ele é o verdadeiro líder. Ele, a sua visão como o veículo para servir as pessoas. Então entendam bem isso, o líder que prejudica a vida, ele vê as pessoas como meios para cumprir sua visão. O líder que aprimora a vida, o líder que honra, vê a sua visão como forma de servir as pessoas. Estão vendo isso? Eu perguntei, estão vendo isso? Este líder ama aqueles que são confiados ao seu cuidado. Para mim é impressionante como o motivo do coração em um líder produz resultados diferentes. Sabe, só o motivo do coração. Sabe, eu tenho meditado nisso recentemente porque já notei nas Escrituras, principalmente na Bíblia Amplificada, como Deus diz que no trono do julgamento os motivos serão cuidadosamente examinados. Repitam, motivos. Por que você fez o que fez? Veja, é disso que Pedro está tratando no que li aqui. Agora você pode olhar para o resultado, o fruto, porque seu fruto mostrará seus motivos. E sabe, como líderes devemos examinar nosso fruto. Porque Jesus afirmou assim em Mateus 11:19 na Nova Tradução Viva: a sabedoria demonstra que está certa pelo que resulta dela. A sabedoria mostra que está certa pelo que resulta dela. Ou seja, seu motivo foi construir o seu nome, a sua reputação, a sua visão, o seu ministério, e por isso você deixou mortos no caminho? Ou o seu motivo foi ser um veículo para servir as pessoas, aperfeiçoar pessoas, e você edificou pessoas, entende? O líder que honra encoraja o desenvolvimento do seu povo. A maior alegria dele ou dela, repitam, a maior alegria, é ver aqueles que lhes são confiados, andando em intimidade com Deus e cumprindo, e o florescimento dos seus chamados. Estão comigo? Então ele quer ver 2 coisas, intimidade com Deus e florescimento em seus chamados, ok? A combinação do andar em intimidade com Deus e o cumprimento do seu chamado, esta combinação é chamada de andar na verdade. Repitam, andar na verdade. Eu quero que ouçam o que o apóstolo João disse. Ele disse, pois eu me alegro, está em 3 João, versos 3 e 4. Ele disse, eu me alegro sobremaneira pela vinda dos irmãos e pelo testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Eu não tenho maior alegria, ouviram o que João disse? Não tenho maior alegria que ouvir que os meus filhos andam na verdade. O que é andar na verdade? Ter intimidade com Deus e florescer no seu chamado. O objetivo do líder que honra é ver aqueles sob seus cuidados andarem na verdade e irem mais longe do que já foram. Repitam, mais longe. Verdadeiros pais e mães desejam o sucesso dos seus próprios filhos. Eles querem que seus filhos vão mais longe. Foi por isso que Jesus disse, vocês farão obras maiores que eu.
Ele deixou o exemplo. Eu quero que vocês façam coisas maiores do que eu fiz. Esse é o coração de Jesus. Deve ser o nosso coração como líderes. Então, você realmente sabe que está amadurecendo como um pai ou uma mãe na igreja quando o seu desejo é ver as pessoas a quem você ministra fazerem melhor que você. Agora vejam como Saul era o oposto disso. Se sentiu ameaçado por Davi. Esse não é o coração de Jesus. Verdadeiros pais e mães na igreja dizem: rapaz, eu quero que você vá mais longe que eu, faça mais do que eu, que faça obras maiores. Ah, eu amo isso! Eu amo isso! Rapaz, eu amo isso! Os líderes sábios de longo prazo são aqueles que continuamente passam seus créditos pelos seus sucessos àqueles que os servem. Não superficialmente, mas de coração. Ok? Eu tento sempre pensar o melhor daqueles que estão no nosse time na Message International. Temos 50 empregados. Eu sempre tento pensar o melhor deles, tento nunca ir para o negativo. Sempre pensar positivo. Deixa eu dizer isso. Filipenses 4:8 na Bíblia Amplificada diz: irmãos, tudo o que for verdadeiro, digno de reverência, digno de honra, vejam, digno de honra, e decoroso, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é agradável e amável, tudo que é bom, cativante, benevolente, se alguma virtude e excelência há, e se algo que é digno de louvor existe, considerai, pensai, meditai nestas coisas, fixai a vossa mente nelas. Foi isso que eu aprendi, proteger meu pensamento, eu disciplino, eu corrijo. Ah, sim, pode acreditar, mas é sempre rápido, certeiro e depois logo eu penso: rapaz, que grande time eu tenho. Eu aprendi de verdade isso com minha própria esposa. Alguns anos atrás, eu estava realmente triste com a Lisa. E era uma atitude constante, ok? E no clímax disso, tivemos uma discussão. Sabe, eu vou dizer, eu saí de casa e eu estava realmente bravo com a Lisa, ok? Então eu saí andando pelo campo e ela também estava com raiva de mim, deixa eu dizer isso. Então eu saí andando pelo campo e eu pensava assim, sabe, apenas reclamando dela na minha mente. Eu fiquei reclamando para Deus. E de repente eu ouvi o Espírito Santo falando tão claro. Ele disse: eu quero que você me agradeça pelas características boas da Lisa. Quero que me agradeça pelas qualidades que ela tem. Então a primeira coisa, eu consegui pensar logo de cara: ela é uma boa mãe. Eu disse: Senhor, te agradeço, pois a Lisa é uma boa mãe. Assim que eu disse isso, outra qualidade veio. Eu disse: obrigado porque ela é assim, outra qualidade veio. Obrigado porque ela é isso, e outra começou a vir. Obrigado por mais isso, e outra veio. E em 30 minutos, eu estava pulando e pensando: eu sou casado com a mulher mais incrível do mundo, ok? Falo sério. Agora, eu chego em casa, e eu lembro, ela estava no banheiro, eu entrei no banheiro e disse: Lisa, eu quero te agradecer por isso e isso e isso. E sabe o que houve? Eu vou dizer, meu comportamento terrível quando saí, provavelmente a deixou, sabe, qualquer ser humano a ponto de estourar, porque eu fui muito maldoso. Ok, eu vou ser honesto. Mas ela suavizou imediatamente. Por quê? Porque de coração eu a estava honrando. Não a estava honrando superficialmente, estava honrando de coração porque eu comecei a dar graças. Sabe, dar graças é como subir numa escada. Sabe, eu vejo reclamar como descer pelo escorrega. Você desce mais rápido do que sobe a escada. Então é isso que faço com meus empregados, meus filhos. Eu tenho que disciplinar. Isso tem que ser rápido, de forma precisa. Mas sabe algo que meus empregados e meus filhos dizem? Dizem: mãe, pai, sabem, vocês ficam com raiva e nos disciplinam e acabou. Porque eles notaram que já estamos brincando com eles 30 minutos depois. Sabe, eu digo: rapaz, eu aprendi isso com Deus. Deus já me fez passar por isso. Sabe, já teve vezes que eu entrei em oração com Deus e eu achei que ia morrer pelo que ele disse a mim. Sabe, ele me exortou e eu fiquei: Mas aí depois que eu disse: Senhor, eu sinto muito e realmente me arrependi. Sabe, ele meio que disse: esqueça esse assunto. Porque eu fiquei meio me esquivando. E ele: eu já te perdoei, está enterrado no mar do esquecimento. Aprenda com isso, não faça de novo. Mas deixa eu desfrutar de você e você de mim. Então foi o que aprendi com meus empregados. Se eu mantenho um coração grato, se eu penso: meu Deus, essas pessoas são demais. Sabe o que acontece? Eu os honro. E o que acontece quando honro meus empregados? Eu descobri isso. O que acontece é: eu recebo recompensa e sabe qual é? Eu honrá-los faz com que o dom deles floresça em suas vidas. E o que acontece quando seus dons florescem? Nos ajuda a cumprir a visão que eu fui chamado a fazer, que a Lisa foi chamada. Estão comigo?
Sabe, é a coisa mais engraçada que eu já vi. Já ouvi líderes dizendo, sabe, não se encontra pessoas boas para trabalhar mais. É a sua boca que está dizendo para mim, é por isso que você tem problemas e não acha bons empregados? Você destrói com a sua atitude? Sabe, eu vou até os líderes e digo a eles, rapaz, eu tenho o melhor time, eles fazem coisas impressionantes, eles são o melhor que eu tenho. E eu vejo eles no ministério florescendo, vindo com coisas criativas. E eu aprendi da palavra de Deus, aprendi de como Deus me trata e aprendi com pastores muito sábios que eu não vou permitir um pensamento negativo sobre meus empregados. Isso vale para toda a área, com meus filhos e esposa, porque eu aprendi isso com a minha esposa anos atrás, quando aconteceu o que eu contei a vocês. Vocês estão entendendo? Ah, eu disse que seria bom, não é? Oh, meu Deus, agora deixa eu dizer isso. Eu falo disso no livro, que financeiramente devemos honrar os que trabalham para nós. Eu queria que vocês lessem sobre isso no livro, não vou falar agora, vamos avançar, certo? Eu quero falar de filhos, repitam, filhos. A maior necessidade de honra está no lar. Você deveria dizer amém. Ok, em sessões anteriores, falamos da importância dos filhos honrarem seus pais, certo? Bem, o inverso é verdade. Eu disse o inverso é verdade. Todas as áreas, civil, social e a igreja, serão beneficiadas se os pais derem o exemplo de honra em seus lares. Isso é o que eu amo na minha esposa. Minha esposa entende sobre honrar filhos. E sabe, eu aprendi tanto com a Lisa, na forma como ela honra nossos filhos, sabe, eu sei porque Deus me deu essa mulher incrível. Porque eu tinha áreas de grande fraqueza em minha vida. E Lisa tem áreas de uma força tão grande em sua vida. E eu não seria o homem que eu sou hoje se não fosse pela Lisa. Sabe, você nunca teria lido um livro do John Bevere se não fosse pela Lisa. E eu vou dizer algo. Deus te deu uma cônjuge que você precisa. Você pode pensar que a escolheu porque ela era bonitinha. Mas se você era um jovem que temia a Deus e casou com ela, deixa eu dizer, e mesmo que não fosse, Deus sabia que um dia você o temeria e disse, eu vou colocar eles dois juntos. Boa pregação. Sabe, eu ouço pais periodicamente falarem com seus filhos os diminuindo. Sabe, às vezes é um pai a forma rude como ele fala com a sua doce filha. Ou talvez um pai criticando a forma como o filho jogou no campo. Pense nisso, é só um esporte. Sabe, eu sou um atleta, eu amo qualquer tipo de esporte, agradeço a Deus, pois me tirou de muito problema antes de eu conhecer Jesus. Eu acho o esporte ótimo, acho que ensina grandes lições na vida pela competição. Mas eu vejo pais criticando por isso, sabe, xingando os filhos porque não jogaram bem. E eu penso, que triste. Ou talvez uma mãe envergonhando seus filhos porque não agem perfeitamente. E, sabe, eu conheço uma mulher que o seu pai criticava o seu peso. Ele dizia, ei, peraí, vem cá, deixa eu olhar você. Você está fora do peso, você deveria estar pesando assim. E ela se pesava. E ela voltava horrorizada, não sabia que estava pesando tanto. E ele ficava dando um sermão nela, você está gorda, ninguém vai te chamar para sair. E sabe o que o comportamento desse pai causou nela? Ela adquiriu anorexia e bulimia. E graças a Deus ela foi salva. E aos 22 Deus a curou totalmente. Sabe quem ela é? A minha esposa. E sabe o que aconteceu? Eu vi como palavras negativas, palavras de crítica podem destruir uma pessoa. Quando eu casei com Lisa, eu lembro quando eu a conheci, ela não entrava num vestido de madrinha de casamento, porque tinha ganhado muito peso, ela tinha muito problema com comida, ok? E eu lembro que Deus a curou totalmente. Deus disse, você tem duas situações. A comida é o seu ídolo e você só se alegra quando come, quando não come fica triste. Bem, eu espero que eu tenha contado certo. E Deus a curou totalmente. Eu lembro que quando casei com ela, ela pesava 52 quilos. E sabe o que é incrível? Este ano fazem 25 anos que casei com ela, ela já teve 4 filhos e hoje ela ainda pesa 52 quilos. E sabe o que é incrível? Ela não vai para academia, eu fico frustrado, ela não vai e eu preciso ir. Mas ela não vai à academia. E alguém pode dizer, é por causa da genética dela, ela não ganha peso. Não entenda isso, essa garota aos 20 anos era muito acima do peso. Tipo, o seu vestido de madrinha de casamento não entrava? Então não é uma questão genética, sabe o que é? Bem, quando eu casei com ela, eu dizia, amor, você é linda. Oh, você é demais. Eu olhava para ela e dizia, quer saber, se me dissessem há 25 anos atrás que minha esposa seria assim, eu daria uma festa. E é isso aí. Porque eu constantemente dizia a ela que ela é maravilhosa. Ela acorda de manhã, eu lembro outro dia, eu ali olhando para ela, olhando a beleza dela e pensando, meu Deus, ela é tão bonita. Ela acordando.
Ela acordou e disse, você não sabe que é de assustar quando se acorda com alguém olhando? Eu disse, desculpe, querida, é sua beleza. Eu estou só aqui olhando, querida. Sabe, mas o que aconteceu é que ela teve um marido que a afirmou. E o que aconteceu? Isso a ajudou a florescer. A Bíblia diz que os maridos devem o quê? Alimentar e cuidar. Alimentar é dar à pessoa o que ela precisa para crescer. Então pais devem fazer isso com os seus filhos. Estão entendendo? Estão entendendo? Sabem, pais desonram seus filhos não só com palavras negativas, mas também por negligenciar, ouçam com atenção, negligenciar os elogios ou a aceitação no tempo certo. Porque quantos sabem que filhos frequentemente requerem o quê? Encorajamento, direção e afirmação. Quantos sabem disso? Eu espero que você saiba disso. Deixa eu dizer. Filhos frequentemente requerem a afirmação, direção e encorajamento, certo? Precisam ouvir e ter demonstrações de que são amados e valorizados. Do contrário, vão procurar em outros lugares. Estão comigo? Filhos e filhas esperam por aprovação, mas se os pais se concentrarem nas suas características imaturas ou nas suas deficiências, estarão passando a mensagem errada e colherão exatamente o oposto daquilo que é necessário para que cresçam e amadureçam. Sabe, então, muitas vezes os pais ficam reclamando aos seus amigos o comportamento dos filhos. Então eles têm um problema acontecendo e dizem, sabe o que meu filho está fazendo isso, e os filhos vão se tornando isso. Salmos 127, verso 3 diz assim, você já está lá, eu falei no começo, lembram? E já passamos de 20 minutos na sessão, mas agora é que eu vou falar. Dizeis que os filhos são uma herança, repitam herança, do Senhor, o fruto do ventre é uma recompensa. Meu Deus, eu quero apontar duas coisas aqui. Número 1, eles são herança, repitam, herança do Senhor. Seus filhos são heranças do Senhor, ouçam. O que quer dizer herança? Vou dar a definição do dicionário. O estado, condição ou caráter adquirido por ter nascido numa família em particular ou classe social. Pegaram isso? O que Deus está dizendo? Está dizendo que são herança do Senhor. Ele não está dizendo que são herança de uma família rica, dos Rockefeller, dos Trump. Ele está dizendo que são herança do próprio Senhor. O seu estado, sua condição, seu caráter vem do Senhor. Então a semente da sua grandeza está neles. Lembram do que Deus disse? Eu odeio o divórcio. Por quê? Porque eu quero uma descendência divina. Ou seja, são uma herança, o status de Deus está neles. Estão comigo, a classe social de Deus está neles. Ah, vocês estão entendendo? É a nossa responsabilidade como pais nutrir isso. Estão comigo? Então eles se tornam o quê? Nossa recompensa. Então eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre sua recompensa. Então quando você tem a semente do Senhor dentro, fala bem para ela, alimenta e rega, você terá recompensa. Como vem a recompensa? Os honrando. Repitam, honrando. Ah, Deus. Sabe, tem um ministro que eu conheço. Sabe, eu lembro que Lisa e eu éramos recém-casados e ouvimos este ministro pregando sobre isso. Ele estava compartilhando sobre alguém da sua diretoria, que a filha dela tinha saído de casa e ela estava dormindo com homens, um homem após o outro. E a mulher veio a esse ministro e disse, a minha filha é uma prostituta, ela é uma devassa, ela está vivendo com esses homens, dormindo com eles. E esse ministro olhou para ela e disse, o problema todo é como você vê sua filha e como você fala dela, como você vê e como você fala da sua filha. Veja, a Bíblia diz para não olharmos para as coisas visíveis. Olhamos para as invisíveis, pois as visíveis são temporais, sujeitas à mudança, mas as invisíveis, as eternas verdades de Deus, nunca serão mudadas. Estão comigo? Vocês estão aqui, isso é 2 Coríntios 4:18, certo? Então, ela começou a falar, a minha filha é uma discípula de Deus, ela começou a falar a palavra para a filha, e dentro de 2 meses aquela filha voltou chorando, dizendo, mãe, você me aceita de volta? E ela já tinha voltado, servindo ao Senhor no dia que o ministro contou a história. Sabe, o problema são os pais falando dos seus filhos o que eles veem ao invés do que a palavra de Deus diz. Estão comigo? Agora, isto eu aprendi com a minha esposa. Eu fico observando ela, deixa eu dizer. Quando ela estava criando nossos filhos e eles eram bem jovens,
Ela dizia, você é um discípulo de Deus, é um embaixador de Deus, é um herdeiro de Deus. Estão comigo? E ela dizia várias e várias vezes, ela dizia, quer saber, você foi nascido para sinais e maravilhas, pois é o que Isaías 8:18 diz. Dizia, vocês são flechas, é o que Salmo 127 diz. Dizia, grande será a paz e a serenidade de vocês, Isaías 54:13. Ela ficava falando com eles. Mesmo com o nome dos nossos filhos, tivemos muito cuidado com isso. Addison Davi foi o primeiro, e o que significa amado digno de confiança. Austin Michael, aquele que é real, que é como Deus. Josué Alexandre, Deus salva e defende a humanidade. Arden Christopher, aquele que é ardente e cheio de fogo, semelhante a Cristo. Estão vendo? Então toda vez que falamos seus nomes, estamos falando isso a eles. Estão comigo? Agora, estamos tendo oportunidades aqui de pensar o contrário do que estamos falando. Seria muito inocente da sua parte, ok? Então, em nossa casa, tomamos cedo a decisão de trazer correção e disciplina, mas nós tratamos com o comportamento e não com caráter. Então, ao disciplinarmos nossos filhos, nunca dizemos, você é um garoto mau. Nenhum dos nossos é mau. Dizemos, o comportamento foi mau. E você é um embaixador, esse não é o comportamento de um embaixador. Estão vendo isso? Então, toda vez que tratarem com seus filhos, honrem a eles, não atacando o seu caráter, disciplinem e tragam correção. Repitam, correção. Ao padrão de comportamento. Agora, isso me leva a outra lição enorme que eu aprendi quando eu era líder de jovens, porque ouçam o que eu vou dizer. Lisa e eu tínhamos 2 filhos naquela época, eram bem pequenos. Ficávamos horrorizados pelo que os pais cristãos falavam dos seus filhos. Diziam, eu queria trancá-los até fazerem 20. Outros diziam, eu queria pular essa adolescência. Então eu e minha esposa ficávamos, nossos filhos vão virar monstros? Bem, percebemos que aquelas pessoas que falavam aos seus próprios filhos erravam em algo. Não estavam falando para a herança. Não falavam com a herança para ter recompensa. Então decidimos, nossos filhos não agirão assim, vamos amar o tempo da adolescência deles. E eu vou dizer, eu tenho um de 20 sentado ali, tem outro de 18 sentado ali, tem um de 15, 16, já está quase fazendo 16 e outro de 12. Estamos curtindo muito mais a adolescência do que a infância. Eu falo por mim, a Lisa está ali, mas eu acho que ela concorda comigo. Porque nossos filhos são só alegria. Mas deixa eu dizer algo, eu tive uma vantagem, fui pastor de jovens. E eu pude ver coisas como pastor de jovens quando meus filhos eram crianças, que me ensinaram grandes lições de vida. E uma das grandes lições de vida que eu vi com pais e seus filhos adolescentes, como pastor de jovens, foi a seguinte. Pais não honravam seus filhos e a segunda coisa que não faziam era corrigir seus filhos. Agora, deixa eu dizer, a Bíblia diz o que retém a vara odeia seu filho. Quantos conhecem isso? Deixa eu dizer desta forma, você retém a vara e assim desonra seu filho. O que acontece quando se honra os filhos? Traz a herança à tona. Então, se você não disciplina seus filhos, você os odeia, os desonra, não tem herança. Agora veja isso. Eu fiquei sentado no gabinete 2 anos, semana após semana, com famílias inteiras entrando no meu gabinete, mamãe, papai e filho adolescente. E esses pais tinham essa teologia, onde conseguiram, eu não sei. Que nós não disciplinamos nossos filhos, nós amamos eles nos problemas. Somos bons pais cristãos, amamos eles nos problemas. Eu não acreditava. Aquelas crianças estavam quebradas. Não tinham respeito por autoridade, não tinham honra pela autoridade. Ok? Eles falam com seus pais como lixo. Eu lembro uma vez no meu gabinete, uma adolescente falando com seu pai e sua mãe como se fossem lixo. E eu repreendi aquela garota. E eu ali sentado pensando, por que não fazem isso? Porque acreditavam no amor no meio dos problemas. Então eis o padrão que notei, pais que tudo o que fizeram foi criticar e corrigir seus filhos. E os filhos se ressentiam dos pais. Todos os filhos, eu nunca vi uma exceção. Todos os filhos que os pais vinham com essa história de amar eles no meio da desobediência, queriam amá-los, os filhos odiaram seus pais. Literalmente odiavam. E odiavam toda a autoridade. Mas por que não ouvimos o que Deus diz? Deus diz e eu dou a passagem, ok? Provérbios 13:24, aquele que retém a sua vara, repitam, vara. Isso é correção, disciplina, punição, odeia seu filho, ou desonra seu filho.
mas aquele que o ama o disciplina prontamente. Estão recebendo isso? Falando sobre filhos serem recompensa. Sabe, eu podia continuar aqui, sabem? Há uma história que eu conto no livro, vou contar bem rápido. Salomão escreveu isso, certo? Porque ele viu toda a tragédia que resultou por não disciplinar, por não honrar disciplinando. Porque Davi teve muitos filhos de muitas esposas, certo? O mais velho Amnon e o terceiro era Absalão. Absalão era filho de uma mãe diferente da de Aminon, estão acompanhando? Absalão tinha uma irmã e ela também era filha da mãe dele com Davi. O nome dela era Tamar, era muito bonita e Amnon desejava ela. Então ele a convence de levar comida para ele a estupra e então a despreza, certo? Tamar era uma virgem real, filha do rei, vestia as vestes reais da virgem real, filha do rei, certo? E agora havia vergonha na casa de Absalão. Por 2 anos Absalão esperou seu pai corrigir Amnon e seu pai nada fez. Nada. Então agora o que acontece? A ofensa cresce em Absalão, o ódio por quem? Por Amnon e pelo seu pai por não trazer correção. E isso foi alimentado, ele esperou por 2 anos Davi trazer a correção. Então o próprio Absalão resolveu isso, deu uma festa e mandou pessoas matarem. Sabe, ele chamou alguns caras para matarem Amnon, certo? Então teve que fugir, por 3 anos se escondeu. E agora a ofensa ia cada vez mais fundo por seu pai não ter trazido a correção. Então seu pai finalmente o traz de volta e o que Absalão faz? Porque a sua ofensa não foi tratada, ele começa a ganhar os corações de Israel para si mesmo, a dizer, se eu fosse rei eu faria isso. E literalmente roubou os corações dos homens e mulheres de Israel. E levou os homens e mulheres de Israel a ficarem contra o rei, o seu pai, o homem segundo o coração de Deus. E como resultado do que ele fez, Absalão foi morto. Ele foi morto na perseguição de Joabe e dos homens de Davi. E até Davi disse, não o firam, mas ele foi morto. Eu vejo isso, aqui está uma filha provavelmente amarga, pois o pai não fez nada. Um filho que foi morto por homens que o seu próprio irmão contratou. E um jovem que provavelmente seria rei, Absalão, que perde sua vida. Tudo porque seu pai não corrigia. Aquele que retém a vara, Salomão escreve, odeia seu filho. A correção é muito importante, é uma das formas de honrarmos nossos filhos. Trazendo correção, eu vou dizer de novo, meus filhos, quando trazemos correção, eu vou dizer, somos firmes, diretos, concisos, mas acabou, acabou. Sabe, não vamos para a cama com algo no coração. Tudo acabou, estamos rindo, nos abraçando, podemos até não rir, mas nos abraçamos. E no dia seguinte rimos de novo, você entende o que eu digo? Mas nossos filhos sabem que nós os amamos, nós os amamos, nós os amamos. Mas ainda assim nós vamos protegê-los disciplinando, vamos honrá-los disciplinando, entendem? Espero que tenham entendido. Deixa eu falar de recompensa. Repitam, recompensa. Sabe, eu posso dizer a vocês que Lisa e eu vemos claramente a recompensa de honrar nossos filhos. Eu olho para o Addison, ele está sentado na primeira fila e ele se graduou no 2º grau com honra e foi aceito por uma das 10 maiores universidades de negócios do país. Ele estava trabalhando para um ministério como voluntário num trabalho de verão e ele me ligou desse ministério pouco antes de ir para a universidade e disse, pai, tem uma coisa que eu preciso falar com você. E eu disse, rapaz, deve ser uma daquelas grandes conversas. E eu disse, ok, do que você quer falar? Ele disse, eu tenho que ir para a universidade. Eu disse, como é? Ele disse, por favor, posso ajudar você e a mamãe a levar essa mensagem em tempo integral? Eu disse, segura aí. Sim, certamente pode. Então ele veio e eu contei a nossa equipe. Eu vou dizer uma coisa, quando o filho trabalha junto com o pai é uma coisa totalmente diferente. Tem que haver uma diferença entre o relacionamento em casa e o relacionamento tipo meu pai é o meu chefe. E eu lembro que eu disse ao diretor da nossa equipe, disse, ouça, eu quero que você se certifique que ele não tenha nenhum tratamento especial só porque ele é filho dos Bevere. Eles fizeram isso e 6 meses depois o diretor veio para mim e disse, ouça John, eu posso, por favor, pôr o Addison na supervisão? Ele tem grandes habilidades de liderança. Eu disse, é claro. Eu disse, eu sabia, eu tinha deixado muito claro para este homem, não faça nada a não ser que você esteja certo disso. Então ele colocou o Addison nessa posição, no nosso departamento de relacionamento com igrejas, e nesse departamento basicamente ligamos para igrejas por todo o país, mais de 1.400 usam nossos cursos, e eles basicamente dão os currículos aos pastores, entregam os recursos, oram pelo telefone por eles. Bem, o Addison virou o supervisor deste departamento, e ele olhou para mim e disse, sabe pai, o que você faria se eu triplicasse o crescimento do seu ministério? Eu disse, se você triplicar o crescimento eu faço isso, era uma boa recompensa. Quer saber mais do que triplicaram no departamento em apenas 1 ano?
Eu tenho que dizer a vocês, eu observei na liderança, ele é um ótimo líder. Ele agita os caras, motiva os caras, ele os valoriza, ele os honra. Quando eu entro naquele departamento, há um aprimoramento de vida acontecendo. Por quê? Porque o Addison aqui, ele tem um homem de 40 anos que é meu amigo trabalhando para ele nesse departamento. E ainda assim, este amigo honra Addison porque Addison o honra. E você entra naquele departamento, há um amor, há uma alegria, e eles vão florescendo. E eu fico aqui sentado pensando, aí está o meu filho. Ele triplicou o crescimento do ministério que Deus deu a mim e a Lisa. E hoje vamos a ministérios como resultado dele ministrando aos pastores por telefone. E eu nunca conseguiria isso se o Addison não estivesse na posição. Isto é uma recompensa para a mamãe e o papai, não é? Por honrar seus filhos. Vejo você na próxima, certo? Muito bem.